Em primeiro lugar, boa tarde a todos e bem-vindos. Esta é mais uma das sessões do Técnico Mais, designada por Expert Talks, em organização entre o Técnico Mais e o Fundec, que é no fundo uma organização ligada ao Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura, que pretende promover, no fundo, as boas práticas e a formação e, no fundo, contribuir para os avanços, nomeadamente em termos de engenharia civil, arquitetura, georrecursos. O meu nome é Manuel Pinheiro, a minha formação de base é em Engenharia do Ambiente, eu licenciei-me em 85, desde essa altura tenho trabalhado envolvido em muitos projetos diferentes, desde 99 estou no técnico e doutorei-me na área dos sistemas de gestão, nomeadamente ambiental aplicada à construção, tendo também uma formação forte, nomeadamente na área dos riscos, onde desde 85 comecei a trabalhar, e nomeadamente, sobretudo na área dos riscos ambientais. E nos últimos anos estive muito envolvido, nomeadamente no desenvolvimento e na procura de soluções que possam ser melhores desempenhos ambientais, nomeadamente também melhores desempenhos do ponto de vista da sustentabilidade, e sou responsável, nomeadamente, por um sistema voluntário para a avaliação que vai desde os materiais aos edifícios, às zonas urbanas, que se chama Lidera. A sessão de hoje insere-se um bocadinho nesta perspectiva em relação à dimensão do Lidera e pretende refletir em relação a estes desafios que nos encontramos agora, nomeadamente o Covid, e um desafio para uma outra dimensão que a sustentabilidade começa a ganhar e que nós temos estado a investigar desde, no fundo, 2015, em particularmente depois concretizou-se numa tese de doutoramento e num sistema de avaliação em testes que nós temos. E por isso, em relação ao Covid e, no fundo, em relação aos riscos no fundo, destas doenças particularmente infecciosas, como é o caso, eventualmente gostava de refletir primeiro sobre novos ou velhos riscos e um bocadinho as implicações que isto, de alguma maneira, decorreram para os ambientes construídos. Como base de partida, gostaria só de chamar a atenção para dois conceitos que eu acho que muitos de nós temos, mas que é importante. Um aspecto é o perigo, que, por exemplo, na literatura anglo-saxónica é designado como hazard, que é o potencial, nomeadamente, de uma substância, ou porque é perigosa, ou porque eventualmente é um vírus que pode contaminar. Outra coisa é o risco, que é a afetação ou a possibilidade, ou no limite a probabilidade de vir a afetar as pessoas, os bens materiais, os outros seres vivos, basicamente. E por isso há aqui uma diferença entre o perigo, a perigosidade e o risco, porque depende, por exemplo, no caso do Covid, depende da forma de transmissão, da possibilidade de haver contacto e depende também do facto de nós termos ou não equipamentos de proteção, como todo um conjunto de medidas. A área do perigo e do risco é uma área que, nomeadamente, particularmente tem vindo a ser muito valorizada no último século e agora, inclusive, chega inclusivamente a haver publicações. Este é um livro que fala, nomeadamente, refletindo que, no fundo, estamos ou estivemos, nomeadamente, num século de pandemias, de pânico, histeria e de algumas das dimensões. O Jared Diamond, que é uma pessoa que admiro muito e que tem um livro muito interessante, nomeadamente, que é o Colapso, que tenta explicar o sucesso ou a falhança, particularmente, de algumas civilizações. Tem também um que fala de árvores, de armas, germes e aço, onde, no fundo, ele chama a atenção que estas questões são, de alguma maneira, importantes. A questão que de alguma maneira nos atravessa é que há uma ideia, e que é parcialmente verdadeira, que nomeadamente a saúde e as doenças tiveram de alguma maneira implicações do ponto de vista nas cidades, nos ambientes construídos, infraestruturas e também do ponto de vista, digamos, inclusivamente em relação a várias componentes, o que pode lançar a questão de qual é, no fundo, o impacto do Covid. E se olharmos retrospectivamente, bom, por exemplo, quando olhamos em Roma, havia, inclusivamente, por exemplo, em 160 a.C., houve a peste chamada Antonina e, de alguma maneira, digamos, as condições de salubridade, o abastecimento de água, e, de alguma maneira, era feito para tentar dar condições de usufruto e melhorias de salubridade, e, inclusivamente, havendo alguns pontos, como as piscinas que eram comuns ou as termas, que acabaram por ser até uma fonte do ponto de vista de contaminação. Mas há aqui, numa primeira fase, há alguma preocupação em relação às doenças e em relação à forma como, de alguma maneira, nos correlacionamos. A lepra, de alguma maneira, marca também esta dimensão. A peste negra lança, do ponto de vista, digamos, da componente, a necessidade, do ponto de vista de os espaços terem cuidados e terem algumas formas de organização em termos de salubridades,
em termos de maior ordenamento e em termos de maior dimensão. A grande praga em Londres, nomeadamente no século XVII, de alguma maneira acaba por lançar na agenda todo um conjunto de desafios e lança inclusivamente alguns pensadores, como é o caso, por exemplo, do Leonardo da Vinci, a refletir sobre as cidades e a necessidade de criar uma infraestrutura de drenagem mais estrutural, um conceito de ruas e de espaços onde os edifícios teriam várias zonas, desde a zona de comércio às outras, e eventualmente até formas de criar a salubridade. Um dos exemplos talvez mais marcantes tem a ver com o que se passou em relação à cólera, nomeadamente, e particularmente em relação à cólera, em particular no século XIX, nomeadamente a cólera e, no fundo, a afetação generalizada das pessoas criou uma correlação muito forte em relação aos problemas da epidemia e, nomeadamente, às necessidades da intervenção do espaço urbano e nos edifícios. E, nomeadamente, a ideia, na altura, uma primeira ideia que estava na base é que havia uma transmissão pelo ar e, por isso, era necessário, de alguma maneira, refazer, de alguma maneira, essas dimensões e refez, no fundo, a organização das cidades. Por exemplo, aqui é um exemplo do Boulevard. O Haussmann teve um trabalho absolutamente fantástico desse ponto de vista e, nessa reformulação, acabou por recriar, nomeadamente, todo um conjunto de água potável e sistemas, nomeadamente, de esgotos, que acabaram por, de alguma maneira, contribuir para essa melhoria. E porquê? Porque a cólera era transmitida não pelo ar, mas pela água. E, por isso, essas mudanças são, de alguma maneira, digamos, decisivas. As várias gripes, nomeadamente, particularmente a espanhola, levou, de alguma maneira, a pensar-se na necessidade, no século XX, na separação das águas, no fundo, das áreas residenciais e industriais, na limpeza dos bairros degradados, na reforma e, inclusivamente, algumas das correntes que diziam que a necessidade do ar puro e de espaços verdes era absolutamente incontornável e, de alguma maneira, fundamentada e deu origem, por exemplo, à criação do Central Park ou de outras componentes. Estas doenças, de alguma maneira, no fundo, respostas em termos urbanas, levam a que, por exemplo, com a tuberculose e com outras dimensões, o próprio Corbusier, no fundo, um dos arquitetos pioneiros da área do modernismo, vá, de alguma maneira, criar edifícios que são estreitos, que têm espaços e telhados e varandas e, de alguma maneira, que criam condições do ponto de vista, digamos, dessa abordagem. Progressivamente, de alguma maneira, acabámos por ter todo um conjunto depois de doenças, como a HIV, o próprio, mais recentemente, o SARS, em que, sobretudo, a solução foi as medidas de confinamento e a estratégia, nomeadamente, e não as medidas de alteração, no fundo, dos ambientes construídos. O Covid-19, de alguma maneira, é também uma das famílias dos SARS, mas que tem uma capacidade do ponto de vista de transmissão e, sobretudo, de infecção e de danos potenciais em alguns grupos específicos, ou de algumas formas significativas, põe na agenda a questão da importância, nomeadamente em relação aos ambientes construídos e a forma como o Covid, de alguma maneira, e o Covid-19 particularmente faz. Ele tem vindo a ter, de alguma maneira, impacto de forma generalizada. Em Portugal temos tido, de alguma maneira, uma capacidade, graças não só a uma estratégia, em termos, digamos, institucional, mas também uma adesão maciça da comunidade, em que, de alguma maneira, a evolução do número de casos tem vindo a ser relativamente controlada e, particularmente, este gráfico talvez não seja muito significativo, que tem a ver com o número entre os casos suspeitos anteriores e os casos existentes, mas se olharmos para a variação percentual, vemos que, de alguma maneira, haviam aumentos, por exemplo, no início de março, na ordem dos 50% a 30%, a consciencialização vai-os baixar para a ordem dos 20%, e depois, com o confinamento, nós estamos a ter reduções do ponto de vista mais reduzidos. Bom, como estes são os dados específicos dia a dia, fará sentido, eventualmente, termos uma média móvel de 7 dias para, de alguma maneira, normalizar, até porque às vezes poderá haver às segundas variação em relação aos dados, ou porque não foram medidos, ou que eventualmente não foram reportados. E por isso, vê-se com alguma clareza a percentagem de aumento, nomeadamente, que muda em alguns patamares, nomeadamente para esta dimensão. Acompanhando a contaminação, infelizmente, no fundo, há aqui um aumento do ponto de vista da taxa de mortalidade, que neste momento, se olharmos para a população total, no fundo atinge cerca de 4%.
A Direção-Geral de Saúde tem um Plano Nacional de Preparação de Resposta à doença do Covid, e nomeadamente nesse plano ele está sistematizado em várias fases. Nós teremos agora na transmissão e mitigação, no fundo, transmissão comunitária, e nomeadamente tem como objetivo minimizar a doença e concentra-se na estrutura, nomeadamente do sistema de saúde. Há inclusivamente a especificação da criação de áreas dedicadas ao Covid, que são pelo acrónimo ADC, nomeadamente em relação a essa componente. E há uma norma que foi publicada em março, em 23 de março, e depois atualizada mais recentemente no dia 25 de abril, em que, de alguma maneira, cria as condições para qual é a forma de tratamento, o protocolo de recepção e as outras componentes. Do ponto de vista especificamente dos ambientes construídos, de alguma maneira esta norma cria, por um lado, no seu ponto 26, a adoção e a reconversão no fundo, dos edifícios do sistema de saúde associados a esta componente, e já vamos ver, e do ponto de vista de numa estratégia em que alguns dos tratamentos e as pessoas eventualmente que acabam por ter a contaminação estarão de alguma maneira em suas próprias casas, e por isso há que assegurar critérios de habitabilidade e do isolamento. Alguns são de componentes diferentes, nomeadamente o acesso ao telefone, ao telemóvel, o termómetro, a água de sabão, o cuidador, não residir com pessoas imunodeprimidas ou grávidas, e ter um quarto separado e, eventualmente, não seja possível o uso de máscara e acesso à casa de banho preferencialmente individual. E esta é, do ponto de vista das normas do Sistema Nacional de Saúde, e nomeadamente da Direção-Geral de Saúde, a especificação para as residências. Do ponto de vista do sistema, nomeadamente das áreas dedicadas ao Covid, há de alguma maneira, digamos aqui, ter um mínimo de 2 salas, áreas de recepção, ou seja, funcionalidades exigíveis que já pressupõem que estes sistemas têm sistemas de ventilação separados, sistemas de possibilidade de contenção, e também a questão dos resíduos, por exemplo, e as suas contaminações poderão ser tratados em relação a esta dimensão. E por isso, o que se pode refletir dessa componente é que, de alguma maneira, a componente do ponto de vista de saúde e do sistema de saúde centra-se muito sobre a componente e as infraestruturas de saúde, e a residencial apenas indicativo. Há já a reflexão de vários agentes de uma forma muito positiva em relação a esta componente e o que é que poderão fazer e o que é que têm vindo a fazer, nomeadamente nos municípios, e há um que merece, do meu ponto de vista, destaque, nomeadamente a reflexão que a Sociedade de Reabilitação Urbana Ocidental faz, nomeadamente na sua página, onde eu acho que é muito meritório fazerem uma síntese de um conjunto de intervenções e no fundo, de sites e de informação associadas a esta reflexão, nomeadamente para aquilo que será a possibilidade da cidade pós-pandemia, que irão desde a contenção, o confinamento, eventualmente até outras dimensões. Eu acho que esta é meritória, tem aqui embaixo lisboaocidental.pt, cidade pós-pandemia, e é um site, eu acho que é um site útil em termos de comunicação e de ajuda em relação a esta dimensão. Parece-me muito meritório. Do ponto de vista da reflexão qual será o impacto, haverá aqui diferentes dimensões em relação a essa componente. Há sempre uma corrente, no fundo, mais extremata, em que se começa a preparar, que eventualmente teve alguns epicentros em relação, por exemplo, quando havia a questão da Guerra Fria, a questão do nuclear, no fundo, que querem estar preparados para catástrofes muito significativas, eventualmente, e para efeitos significativos. Eles são, nomeadamente, na literatura anglo-saxónica designados como os preppers, em que basicamente, no fundo, constroem abrigos e situações do ponto de vista de resistência a várias catástrofes, sendo uma delas, nomeadamente a primeira, a pandémica, de alguma maneira, o próprio em relação ao vírus. E depois com várias soluções, ou individuais, ou, em alguns casos, inclusivamente, a preparar-se em relação à componente, inclusivamente comunitária, com grandes silos, grandes zonas e sistemas de tratamento e de abastecimento, onde a capacidade de independência é toda. E depois, se calhar, a lógica é vir à superfície num isolamento absolutamente total em relação a esta componente. Agora, se este extremo talvez não seja o extremo societal desejável, há algumas correntes que acham que a mudança vai ser limitada. Por exemplo, se olharmos para um artigo do Economist, nomeadamente um artigo de abril,
em que diz basicamente que o Covid não irá mudar tantas cidades como as pandemias prévias, como a praga, a cólera ou a tuberculose, que marcaram a arquitetura urbana, com alguns dos exemplos de forma simplificada que tem. No fundo, abre a porta para algumas correntes em que dizer, bom, vamos fechar as zonas da cidade, eventualmente abrir percursos pedonais, vamos monitorizar, haverá uma deriva mais ou menos securitária em termos de identificar e de colaborar nessas pessoas e, eventualmente, com infraestruturas tecnológicas de controle em relação a esse componente, ou mais do ponto de vista social, a dizer, bom, teremos que criar relações de suporte comunitário e de Estado em relação a essa dimensão. E há até no limite a adaptação das pessoas a dizer, bom, eu gostaria de ter uma máscara, mas gostaria de ter a minha cara também, e por isso começa a haver, inclusivamente, ofertas de máscara que reproduzem quase como seria a pessoa sem essa máscara, que é, no fundo, uma ideia de procura do retorno em relação a essa componente. Isso, eventualmente, será um ponto. Parece-me que, do ponto de vista depois de outras dimensões, há hoje já, em termos de implementação, o reduzir, no fundo, a ocupação e ordenar, até porque eventualmente assegurar as distâncias em relação a essa componente. Através da marcação, por exemplo, neste caso aqui específico, ou eventualmente eliminando lugares, marcando concretamente estas componentes, ou até em algumas condições de desporto, impedindo as zonas em que se sabe, por exemplo, aqui é uma basquete, em que nomeadamente se sabe que é uma zona provavelmente de contacto no salto ao cesto para tentar apanhar a bola. E esta implicação leva inclusivamente, por exemplo, a depois em infraestruturas como dos transportes verticais, por exemplo, os elevadores, nomeadamente este afastamento, e em muitos dos casos quase que se questiona se eventualmente as pessoas vão andar ou não de elevador, nomeadamente nestas situações em que provavelmente é relativamente sensível. E no limite, a criação de cubos ou de outras dimensões. Numa vertente mais prática, eventualmente, haverá algumas preparações mais cirúrgicas que podem ajudar as infraestruturas, os edifícios que temos hoje a fazer nessa componente. Por exemplo, a Cushman & Wakefield faz uma proposta para o voltar ao trabalho, para a recuperação e a abertura, nomeadamente para os locais de trabalho, que era preparar os edifícios, a força de trabalho, o controle dos acessos, segurar a distância, reduzir os pontos de contacto ou comunicar com confiança. O que significa que, eventualmente, tal como teríamos mapas, por exemplo, de percursos em caso de emergência, neste caso temos zonas de percursos preferenciais em relação a esta dimensão. De qualquer das formas, há hoje desafios que são, ou que cada vez mais podem se considerar importantes em relação a esta vertente, nomeadamente. Nós sabemos que, por exemplo, os materiais não terão o mesmo comportamento. E quando olhamos para um espaço, eventualmente no caso de haver infecção, há todo um conjunto de superfícies que poderão potencialmente ter, no fundo, o vírus e eventualmente transmitir esse vírus através de contacto para lá da componente do ar. E por isso os materiais, de alguma maneira, levam-nos a repensar ou pelo menos ter em consideração essa componente e a reorganizar. Algumas, por exemplo, dos estudos científicos mais recentes, este é um relativamente recente, em que, nomeadamente, se analisou e testou o comportamento, nomeadamente, do vírus, com outros comportamentos de outros vírus e de outros componentes em relação a esta dimensão, nomeadamente em relação ao SARS e agora ao Covid, ou SARS-2, se quiser, em relação a esta componente. E o que é que nós vemos aqui? Vemos o tempo viável, no fundo, em termos no aerossol, ou seja, no ar, vemos em diferentes superfícies e o tempo estimado, nomeadamente, de redução, e aqui tem de redução, nomeadamente, em relação ao número de horas. E se olharem, por exemplo, para o cobre ou para o latão, o que vêem é que estas superfícies, de alguma maneira, têm um tempo de redução muito mais reduzido quando comparativamente com algumas outras superfícies. E por isso pode significar que provavelmente em zonas em que estes riscos sejam evidentes ou na perspectiva que eles poderão aumentar, possa fazer sentido pensar em relação a zonas como, nomeadamente, a utilização de alguns destes metais em zonas de toque, ou preferencialmente, aliás, vou falar sobre isso à frente, evitar o próprio toque, e como o seu reflexo em relação, no fundo, à aplicação em várias componentes. Sobretudo, cada vez mais assegurar superfícies que sejam facilmente laváveis e limpos, o vinil, os chãos derivados de madeira, a cortiça, que é absolutamente fantástica e que inclusivamente pode ter algum comportamento antibacteriano, não necessariamente viral em algumas componentes,
os betorões cerâmicos, aqui o chão de betão com a resina, o mesmo para as paredes, com os tijolos, com os cerâmicos ou com o gesso facilmente lavável e se calhar com algum gesso cartonado que eventualmente não permite essa limpeza fácil, o tentar evitar. Num limite, e um artigo diria, bom, no limite, eventualmente, tudo o que pudesse ser lavável e facilmente limpo seria simpático. Há aqui, inclusive, um cartoon em que, eventualmente, a limpeza é absoluta, mas em relação a esse limite. Mas a regra é ter algum cuidado nos materiais. No edificado, por exemplo, em caso de que, eventualmente, se necessite de ter alguém, adotar algumas boas práticas, nomeadamente, e, sobretudo, utilizar, por exemplo, se tivermos um quarto e uma casa de banho associada a esse quarto, utilizar, por exemplo, o sistema de extração desse quarto para, ao ligar sistematicamente a ventoinha, criar um efeito positivo, nomeadamente no fundo, na zona. Ou seja, ao criarmos aqui a extração, o que vai acontecer é que neste quarto, que no fundo haveria a contaminação, nós vamos assegurar a saída substancial do ponto de vista dos contaminantes, evitando a probabilidade de contaminar outras zonas em relação a esta componente. Haverá algumas alterações a médio e longo prazo. Uma das reflexões, o Lloyd Alter, que vem com alguma frequência a Portugal, nomeadamente às conferências da Passival, aliás estivemos em mesas conjuntas, e que é o editor da Freehugger, de alguma maneira fez alguma reflexão que eu acho que algumas poderão fazer sentido, nomeadamente. Hoje, quando entramos nas casas ou nas zonas, teremos que tentar pensar, se calhar, no futuro em criar zonas de entrada, ou zonas limpas e sujas, por exemplo. Em alguns casos, por exemplo, a possibilidade de ter lavatórios logo na zona de entrada. Há aqui um exemplo que eu acho que é absolutamente fantástico do Corbusier, na Ville Savoy, que é também um dos exemplos que eu costumo dar do ponto de vista de modularidade, de uma casa com modularidade, nomeadamente que eu estava muito associado, marcado pela medicina e pela necessidade de saúde, e então há um lavatório logo aqui à entrada em relação a isso. E as próprias zonas de entrada, nomeadamente, por exemplo, os percursos da garagem, ou da cozinha, ou da rua, eventualmente a sua acessibilidade. Uma das outras mudanças que de alguma maneira poderá ser relevante se esta situação se alargar de forma significativa é nós nas cozinhas eventualmente poderemos começar a repensar se queremos ter as cozinhas abertas onde poderá estar alguém que possa estar contaminado e essa contaminação pode dissociar ou eventualmente nos sistematizarmos por cozinhas que terão possibilidade de ser mais fechadas um bocadinho em relação à lógica do open space que no fundo é uma tendência presente. Um dos aspectos, nomeadamente em zonas que o tenham, que é absolutamente decisivo, é nomeadamente os sistemas de aquecimento e ventilação. Uma das nossas experiências, nomeadamente com as Passivalse, em que certificámos as duas primeiras empreendimentos em Passivalse, os primeiros em Ilha e outros na Costa Nova, nomeadamente não só pela componente Passivalse, mas também porque tinham outros princípios de sustentabilidade, é que eles têm, de alguma maneira, uma entrada de ar e uma saída de ar controlada e passagem por filtros. E por isso, esse sistema acaba por poder ser absolutamente decisivo, tendo que se ter o cuidado de escolher os filtros de forma a poderem fazer a remoção, nomeadamente em termos do diâmetro associado a estes vírus. Questiona-se hoje, eventualmente, em relação às casas de banho, se poderá ou não haver uma zona de lavagem mais facilitada, tipo bidé, e um dos aspectos, uma das tendências que talvez seja absolutamente interessantes é que cada vez mais, quanto menos objetos tivermos numa sala, quanto menos, no fundo, componentes o podemos ter, provavelmente esse minimalismo ajuda-nos em termos de limpeza, ajuda-nos em termos de ter superfícies que sejam mais facilmente limpas e reduzindo a probabilidade de contaminação. E por isso o minimalismo, nomeadamente que é muito comum em alguns dos países nórdicos, do ponto de vista do edificado, pode ser uma vantagem substantiva em relação a essa componente. E acaba, às vezes, por criar condições muito importantes. Um dos aspectos que o confinamento, de alguma maneira, tem vindo a destacar é que a importância não só, por exemplo, das zonas das cidades, de termos espaços, eventualmente, em que as pessoas possam estar e ter acesso ao exterior. E, por isso, melhores varandas poderia ser, de alguma maneira, um aspecto absolutamente decisivo desse ponto de vista. E o foco depois dentro do interior, nas zonas, as tais zonas em que sabíamos que poderiam ser críticas, bem como eventualmente às zonas de passagem quando entramos e saímos. Ao sair, nomeadamente as zonas onde tocamos e os percursos que podemos fazer.
Por exemplo, nomeadamente este paper do Dietz, de 2020, reflete um bocadinho em relação a isso e cria inclusivamente um esquema de linearidade ou não, de facilidade e quantas portas eu tenho que atravessar, quantos botões eu tenho que tocar, eventualmente para perceber em relação a esta vertente das componentes. Haverá depois visões mais significativas, nomeadamente algumas em que muda-se a arquitetura e o próprio, hoje em dia, em vez de termos células de convecção, em termos, digamos, do ponto de vista do ar, em termos, digamos, do ar condicionado ou das outras componentes, teremos movimentos ascensionais, o tratamento e a sua inflação por outros sítios, ou até cortinas que eventualmente, em arcos, que, por exemplo, ainda há pouco tempo havia um exemplo em Espanha de um arco desinfetante à entrada em relação a essa componente, e sobretudo com grandes cuidados em relação aos espaços para séniores e para as outras componentes. Aparecem também outros desafios que ainda estão a ser menos tratados, em que nomeadamente têm a ver com as infraestruturas. Infraestruturas como, por exemplo, as águas residuais, os resíduos, onde hoje, eventualmente, os sistemas de tratamento, nomeadamente, não estão ainda totalmente preparados para uma carga viral de forma significativa. Isto pode significar que podemos estar a criar um caminho, nomeadamente contaminação das águas, que pode afetar a cadeia trófica e eventualmente afetar-nos a nós. Nos resíduos, inclusivamente, também teremos que começar a ter, e temos já alguns sistemas, mas teremos que ter sistemas que terão que ser preparados para separação em relação a essa componente. O repensar um pouco dos espaços comuns, os sítios de passear, os sítios onde temos a recolha, que abre a perspectiva para as zonas urbanas. Esta era uma imagem, nomeadamente, que me parece muito interessante, em que, nomeadamente no Canadá, em que ele diz, bem, fechamos o cinema, até que a vida real, eventualmente, não se aproxima a um filme, mantenha-se seguro e seja responsável e amigável para os outros. E por isso, há aqui uma lógica de reabrir com mudanças, os sistemas de transporte, nomeadamente o número, ter cuidado em relação à capacidade, 2/3, 50%, 1/3, em relação às zonas de paragem, as ruas e o aumentar as zonas pedonais e parques. Eu lembro-me, por exemplo, estivemos em Xangai há um ano e tal, e, por exemplo, à noite, em algumas das ruas, a pessoa só podia subir por um lado e descer por outro. E não era por uma questão de evitar contacto, mas era um bocadinho uma prática anterior para facilitar a movimentação. Se calhar algumas destas mecanismos poderão ter que fazer significados. Alguns dos sistemas de partilha terão que ter medidas suplementares, estou a falar, por exemplo, das bicicletas, estou a falar das motas e de outros. Alterar as infraestruturas de grandes capacidades, os estados, os espaços de concerto, os centros de convenção e as próprias soluções de comércio e escala. E há algumas soluções imaginativas, por exemplo, o Shift, um gabinete de arquitetura, em que basicamente faz uma proposta para, durante o Covid, de localizar zonas de mercados, aproveitando o facto das cidades terem menos carros, logo os estacionamentos poderiam ser polos significativos. E para essas zonas, cria a distribuição de várias zonas de comércio de diferentes tipologias e as pessoas farão a sua entrada por essa componente, ou seja, farão a entrada e poderão funcionar dessa maneira. O que significa que, no fundo, reduz, é um sistema provisório, mas que reduz do ponto de vista, digamos, de componente. Em termos de tendências pesadas, provavelmente se, no fundo, a derivada eventualmente for muito significativa, eu acho que a coletividade, nomeadamente algumas das mudanças, pode estar associada à criação de, por exemplo, espaços conjuntos verdes, abertos, de terraços, de zonas eventualmente de hortas e de outras dimensões, e até no limite da gestão da densidade, um bocadinho com a arvoisia, com a concentração e depois a possibilidade de saída em relação a essa componente. É um grande desafio para os urbanistas e inclusivamente para os arquitetos paisagistas na forma como se pode ou não assegurar o distanciamento social em relação a essa componente. A área de investigação é multiplicativa durante este período. Esta, por exemplo, é da Elsevier, e na Elsevier vemos aqui, no fundo, um investimento muito significativo, quer do governo, quer da academia e das publicações, e, por exemplo, uma análise de como é que se comportou em relação a outros surtos de vírus ou de bactérias e de outras componentes, é que vemos que há um aumento muito significativo, nomeadamente do coronavírus, tal como o ébola ou mesmo com o Zika, houve um aumento, ainda estamos a meio, não estamos aqui nesta zona, tem havido um aumento muito significativo do ponto de vista, digamos, dessa componente. Quando se vai, por exemplo, para a Web of Science, para procurar, nomeadamente, identificar, em termos do Covid, o que é a pesquisa, o que vemos é que
Essa pesquisa, nomeadamente sobre o Covid, como seria natural, ocorre sobretudo em 2020 e neste caso, este já é um levantamento que foi feito há alguns dias, mas tem cerca de 1500 publicações. A maior parte são artigos ou editoriais, repartem-se entre os artigos e editoriais, ou seja, no fundo, e alguns destes artigos são de pouca dimensão, e eles vêm desde a China, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Itália, ao Irão, à Alemanha, à Austrália, não é? E são, sobretudo, se repararem, algumas das dimensões e das publicações associa-se muito, sobretudo às componentes, nomeadamente, que têm a ver com o Covid. Por exemplo, quando se interseta com o Covid, do ponto de vista da componente mais infecciosa, do quais são os mecanismos, o que é que se sabe da doença, como é que se pode controlar, quais são os tratamentos, as vacinas e assim sucessivamente. Quando se quer esta abordagem de alguma maneira já mais em relação aos ambientes construídos, ela eventualmente será destilada relativamente mais tarde. De qualquer das formas, eu acho que há aqui um paper da Nature, já de 2008, que talvez seja importante balizarmos. Quando se olha para a tendência das doenças infecciosas, nomeadamente este paper publicado por Kate Jones e outros, um conjunto de colegas, o que ele constata é que estas doenças infecciosas e estes spots ou aparecimentos de zonas têm vindo a multiplicar e são cerca desde 1940 até 2004 houve 335 eventos de doenças infecciosas e alguns com reflexo em termos, digamos, mais significativos e por isso há aqui um potencial que provavelmente não era desprezável. E tem aqui algumas dessas doenças, e há aqui um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é um dos problemas que nós temos, por exemplo, em relação às bactérias ou em relação às outras componentes, é que algumas destas doenças algumas destas infecções começam-se a revelar resistentes aos antibióticos, nomeadamente. E isso pode ser um problema. Se virmos os locais em que elas ocorrem, este mapa dá-nos algumas ideias, nomeadamente, e vendo que elas ocorreram em alguns países, por exemplo, desde aqui, as vacas loucas, por exemplo, aqui no Reino Unido, até eventualmente alguns na China e noutros sítios, ou seja, o aparecimento das doenças não está tão focado em relação a algumas destas componentes, se bem que os SARS têm vindo a aparecer, nomeadamente na região asiática, associadas provavelmente a algumas questões complexas em relação a essa componente. Vale a pena pensar se eventualmente agora, quando nos refletimos sobre o que devemos fazer sobre o Covid, se devemos ter uma estratégia focada no Covid ou alargada. E eu vou fazer uma pequena analogia indireta, nomeadamente. Queria pegar no caso de um sismo que aconteceu, nomeadamente em Itália, em Áquila, em que, nomeadamente, este é um trabalho que foi feito numa tese de doutoramento da Mónica Amaral Ferreira, de 2012, no técnico, e eu estou só a extrair uma pequena dimensão. Ou seja, e o que acontece é que este sismo, que acabou por ter, de alguma maneira, muitos desalojados, mas o número de mortalidades foi relativamente reduzidas, de vítimas, comparativamente com os outros, houve um número muito elevado de mortalidades que decorreram, nomeadamente, da queda de alguns materiais das paredes ou de outras componentes. E esses materiais cerâmicos ou outros, nomeadamente, caíram por uma razão eventualmente associada. Eles, nomeadamente, com o aparecimento da certificação energética e a procura da redução das pontes térmicas, reduziu-se o número de ligações, nomeadamente entre esses materiais cerâmicos, nomeadamente da fachada e nomeadamente a componente. E essa redução leva a que, no caso do sismo, eles acabassem por cair relativamente de forma mais significativa. Outros no interior, não é esse caso. O que é que eu pretendo dar a indicação com isto? É que às vezes, provavelmente, ao olharmos para abordar aquilo que é a questão do ponto de vista do Covid, e se nos centrarmos no Covid, podemos estar a esquecer de outras doenças infecciosas ou de outras dimensões. Há aqui outras dimensões associadas que eu não vou agora refletir, nomeadamente o facto de termos estado em confinamento teve benefícios em termos, digamos, dessa dimensão. E por isso é importante, ou pelo menos eu acho que é importante, ter uma visão holística integrando outros riscos e oportunidades. Nós temos de trabalhar nessa dimensão, agora ainda em curso há uma tese de doutoramento, nomeadamente, sobre a gestão dos riscos do amianto, que junta, nomeadamente, nessa tese de doutoramento dos orientadores, que sou eu, com o professor Jorge Cruz, nomeadamente, da Faculdade de Medicina, nomeadamente do Champalimau, em que, nomeadamente, é um dos melhores especialistas portugueses, nomeadamente na questão do pulmão e associada, nomeadamente, a algumas destas questões. E nesta tese desenvolvida por Carmen Lima, no fundo, estamos a relacionar diferentes componentes das ciências.
Anteriormente, já ligando nomeadamente à área de ambiente com civil e com arquitetura, de alguma maneira havia um projeto de investigação desde 2013, mas que depois teve uma dimensão maior desde 2015, na área da resiliência, em que o Duarte Nunes publicou uma tese que de alguma maneira associa, estuda os vários conceitos da resiliência, os conceitos do ponto de vista, digamos, de como a resiliência, o conhecimento e as zonas urbanas se interrelacionam e até aplica, nomeadamente no modelo que foi desenvolvido, nomeadamente ao campus do técnico, em relação à identificação dos pontos, o que tem hoje, o que poderia vir a ter. E por isso, ou seja, o que nós hoje estamos a falar não é só uma questão de contenção, é termos capacidade de montar um sistema e ambientes construídos e as comunidades que de alguma maneira tenham uma capacidade de ser resilientes. E essa resiliência é importante. E é importante não só pelo Covid, se quisermos ver, mas também se olharmos, por exemplo, para outras dimensões, aí podemos alargar a outras componentes. Hoje, o número de desastres naturais, a par com o número de desastres infecciosos que já falámos anteriormente, tem vindo a aumentar. Este, por exemplo, é um gráfico produzido pela Suisse Re, que é uma das entidades de resseguro e de seguro mais importantes no mundo, e marca, basicamente, de forma muito significativa, os vários eventos, quer os eventos geofísicos, quer meteorológicos, quer hidrológicos, quer inclusivamente climatológicos. E por isso, e nós já tivemos isso. Quem for à Figueira da Foz, ainda há 1 ano e meio eu estava na Figueira da Foz e as pessoas estavam muito marcadas por o evento que houve na Figueira da Foz. E, por exemplo, em Albufeira, que de alguma maneira o professor Saldanha Matos fez uma proposta, tal como para Lisboa, do plano de drenagem, para controlar, no fundo, as dimensões. Uma das coisas curiosas que estávamos a conversar e que se estava a tentar explicar é dizer, bom, mas olha, quem é Albufeira, nomeadamente, o risco, nomeadamente, e aquela cheia, o período de retorno era de cerca de 100 anos. E o Presidente da Câmara, que infelizmente já faleceu, voltou-se para o professor Saldanha Matos e disse, bom, isso é tudo muito bonito, mas no meu mandato esses riscos que vocês dizem de 100 anos já ocorreram 4 vezes. Por isso, ou seja, o que é que isto quer dizer e porque é que isto é importante? É que nós muitas vezes estamos a olhar para a frente tentando ver retrospectivamente o que se passou. E podemos estar num contexto diferente do ponto de vista, digamos, de mudança e teremos que nos preparar para essa componente. Os riscos climáticos têm um potencial não só catastrófico, mas também de mercado, também de implicações significativas, e eles são elevados. E tornam evidente a vulnerabilidade, e é fundamental compreender a vulnerabilidade. E há várias abordagens, nomeadamente a nível da resiliência urbana, nomeadamente também ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mesmo normas de resiliência urbana, nomeadamente comunidades sustentáveis em relação a essa componente, que basicamente depois se dividem naquilo que é a resiliência da infraestrutura ou da estrutura construída ou do ambiente construído, ou seja, a capacidade de resistir a ventos mais fortes, a precipitações mais fortes, assegurar a drenagem, eventualmente até à infecção, os materiais e os outros componentes, e depois, do ponto de vista mais comportamental ou social, da própria sociedade e de como é que ela se mantém segura, resiliente e sustentável. Há aqui um aspecto que talvez seja importante, que é, e que pretende responder à questão, que era a questão que de alguma maneira em 2013 eu ponho na agenda, é dizer assim, quando falamos em resiliência, há vários conceitos de resiliência. Um deles, o mais tradicional, é dizer, bom, o que é resiliência? É voltar ao ponto de retorno, ou seja, que mais ou menos é quase que, como nós poderíamos dizer, é um bocadinho aquilo que é usado na engenharia, do ponto de vista de criar redundância e quase como quando fazemos com a plasticina, que ela vai voltar ao ponto de retorno. E esse ponto de retorno, em alguns destes casos, hoje em dia, essa é uma dinâmica mais evolutiva. E por isso esta resiliência, e estes, por exemplo, nós publicámos cerca de 2 papers no Journal of Environmental Management, nomeadamente a refletir sobre o que é que esta resiliência urbana deve suportar. E o que se advoga é que, de alguma maneira, juntando os conceitos da engenharia com a ecologia e, do ponto de vista, digamos, evolucionários, eles devem caminhar para uma resiliência adaptativa. Eu não estou seguro, também não posso dizer que não nesta fase, mas que eventualmente nós vamos voltar à situação completamente antes do vírus. Uma coisa é certa, nós sabemos que é pouco provável sem a vacina, é pouco provável sem os tratamentos, que a situação se volte à mesma, ao retorno. Tínhamos uma esperança significativa de que, em zonas de calor, o vírus diminuísse quando acabamos por descobrir que eventualmente acaba por, às vezes, o controle da umidade acaba por ser mais decisivo, entre 40% a 60%, que eventualmente outras dimensões. E por isso, ou seja, essa esperança não é significativa, poderemos descobrir outras dimensões, mas por isso teremos que ter uma capacidade adaptativa em relação a esta dimensão.
E esta norma, nomeadamente resiliência, que é uma norma derivada de um critério do Lidera, associado a um conjunto de programas, era nomeadamente para os empreendimentos e para os ambientes construídos e para o uso e gestão. E aplica a regra do Lidera, que é de alguma maneira dizendo, bom, hoje nós temos a nossa prática de referência, se for 50% melhor, reduzindo o risco ou aumentando a resiliência, ou por exemplo 4 vezes ou 10 vezes, ela será eventualmente superior. Os parâmetros que são abrangidos abrangem os potenciais choques à adaptação, as ondas de calor, as precipitações intensas, a inundação e alagamentos, a erosão, os movimentos de vertentes, os incêndios, os ventos extremos, os sismos, as falhas de infraestruturas, eventualmente até ataques terroristas ou outros, as potenciais pressões decorrentes dos problemas de qualidade do ar, do abastecimento, da redução de biodiversidade, na falha de acesso e na saúde humana, onde o Covid é um dos parâmetros, nomeadamente, não é o Covid, mas as doenças infecciosas são um dos parâmetros. O crime, e depois também um aspecto muito, muito importante associado à mitigação e adaptação climática, com a redução das emissões, a capacidade de absorção e a neutralidade climática e outras situações. Na saúde humana havia uma das dimensões que era doenças infecciosas, transmitidas por várias dimensões, por animais, pelo ar, onde, nomeadamente neste caso, o Covid se encontrava. Nos requisitos valorizados, eventualmente, muitos têm a ver, e por exemplo, quando olhamos para o Covid, o facto de nós estarmos em casa, se calhar os espaços de trabalho, os equipamentos, eventualmente a pintura, o que nós temos, tudo isto muda e eventualmente isso vai ter implicação a vários níveis, na forma onde comemos, no entretenimento, no viajar e na coordenação, e isso muda em termos comportamental, mas também tem implicações, e é isso que talvez seja relevante e decorre um bocadinho daquilo que refleti antes, muda a gestão dos espaços, muda a questão às vezes, ou pode mudar algumas questões em relação aos materiais, aos edifícios e aos espaços urbanos. Haverá algumas mudanças que são valorizadas, é que as casas, em vez de serem apartamentos, são casas onde nós podemos viver, trabalhar, eventualmente até fazer desporto. Poderá haver aqui um melhorar da autossuficiência, a flexibilidade poderá ser importante e a questão de espaços verdes e a relação com a sua utilidade é, de alguma maneira, digamos, componente. A uma escala mais micro, eu diria que a ventilação, a umidade, os materiais, por exemplo, fazem algumas componentes relevantes. Nos critérios, os parâmetros associavam-se à luz, à conectividade, à flexibilidade, às ondas de percurso, aos materiais, à ventilação e à umidade, e agora foram atualizados ou reajustados alguns para essa componente. O que é a nossa experiência com esta norma específica? Nomeadamente, fomos desafiados, e temos vindo a ser desafiados, nomeadamente, até de forma, eu acho que é pioneira em relação à aplicação da procura da sustentabilidade, nomeadamente em Belas Clube de Campo, onde o Dr. Gilberto Jordan valoriza muito estas questões e a forma evidente e comprovativa como se podem implementar, e o desafio que nos fez há um ano foi, de alguma maneira, avaliarmos o grau de resiliência do empreendimento que estava a ser desenvolvido em Belas. E, nomeadamente neste empreendimento, que aqui, na altura, ainda não só tinha as infraestruturas, mas que já vêm aqui, que no caso de haver, por exemplo, precipitação, a drenagem natural eventualmente acaba por ocorrer de forma significativa. O que é que foi feito em termos, digamos, desta vertente? Bom, definiram-se os parâmetros de resiliência, nomeadamente aqueles que eu falei anteriormente, caracterizou-se as tendências evolutivas e avaliou-se os riscos e a vulnerabilidade e o grau de resiliência. Atenção que, de alguma maneira, do ponto de vista do Lidera em Belas, já tinha havido uma avaliação e de certificação, nomeadamente para o loteamento, ou seja, para a forma da organização, para um conjunto de projetos e moradias, com o primeiro projeto em 2012, em colaboração com a Câmara de Sintra, o SEMAS e a ADN, e nomeadamente com a casa que depois suportou algumas das soluções. Por exemplo, estas casas já são quase zero de energia, e para termos uma ideia, por exemplo, nestas casas tem um reservatório de águas pluviais e tem sistemas de separação das águas cinzentas e negras, e por isso tem alguma capacidade de autonomia, ou até em relação à componente da autonomia coletiva, que eu vou só dar aqui alguns exemplos a seguir. Ou seja, por exemplo, a luz natural, os telhados, as varandas e os espaços exteriores, o próprio sistema de cacifes, que hoje já é obrigatório, é eventualmente a entrega no exterior de forma mais alargada, os materiais e o controle da ventilação e umidade, a flexibilidade dos espaços, são alguns dos aspectos que, do ponto de vista de saúde, de alguma maneira, e a conectividade em relação às tecnologias, que já estavam presentes em relação a esta dimensão. Tem um conjunto de avaliações, aqui estão uma das cartas de risco, de vulnerabilidades, e o serviço de manutenção para controle de pragas, ar-condicionado, ventilação, materiais e acesso,
e aqui, de forma sumária, no fundo, uma avaliação simplificada no fundo, de algumas das componentes. Por exemplo, nas inundações e galgamentos costeiros, não estando na costa, tem, claro, um benefício significativo, mas há aqui, por exemplo, as hectares, a instalação elementar compacta futura poderá reaproveitar, tem aqui todo um conjunto, do ponto de vista de significativo, quer com os espaços verdes, quer com os percursos, quer com as outras componentes, que é significativo e que nos permitiu atribuir, nomeadamente este ano, em fevereiro, um grau de resiliência em relação a essa componente. De forma rápida, para terminar, nomeadamente este insere-se num projeto que nós temos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável do Lidera, que é no fundo um sistema que orienta, certifica, que tem estas dimensões, desde a integração, aos recursos, à gestão das cargas, à qualidade do serviço e resiliência, e que ele, no fundo, se centra, nomeadamente aqui, na qualidade de serviço e na adaptação estrutural. E depois na gestão do uso, com a conectividade e as outras dimensões. Há um conjunto de variáveis, dos que se destaca aquelas que eu referenciei, e a escala de classificação, que é, no fundo, uma classificação de A no Lidera, quer dizer que é 2 vezes melhor em média da prática, a nível do consumo de água, do consumo de energia, ou no controle dos riscos, ou no limite, numa classe A++, é 10 vezes superior em relação a essa componente. Chamando a atenção que para chegar aqui, poderá haver aqui algumas daquelas mudanças pontuais, para conseguir chegar a fator 4 ou fator 10, nós já estamos a falar de mudanças de conceitos e abordagens mais holísticas em relação a essa componente. Isto é norma, alguns empreendimentos de diferentes tipologias, que normalmente abordam desde os materiais aos edifícios às zonas. O que se pretende é que, ao olharmos agora nesta dimensão, nós consigamos criar uma dimensão win-win entre o ambiente, a economia e a sociedade e segura em termos da saúde em relação a essa componente. Eu gostaria também de deixar a ideia que, de alguma maneira, nós estamos a aprender e, no fundo, estamos a evoluir e, por exemplo, o Covid traz-nos, se já tínhamos um conjunto específico de parâmetros, houve um conjunto de maior destaque que acabamos por dar em relação às especificidades de doenças infecciosas que, de alguma maneira, por exemplo, nesta parametrização da segurança, e nomeadamente de saúde e do controle da adaptação estrutural, no Lidera e na resiliência, que estão presentes.